Olá, amigos do SEACLA. Vamos lá para mais uma sexta-feira em que iremos estudar o livro Jesus no Lar, essa obra que é um tesouro nas nossas vidas, que nos faz que a gente se reporte, né? Lá para aquele tempo de Jesus, aqueles momentos, aqueles diálogos, aquelas orientações, aqueles conselhos e exemplos que o Senhor, que o Mestre nos deixava e nos deixa até hoje, porque quando nós pegamos uma história dessa, né, um acontecimento que ocorreu no tempo de Jesus e trazemos para a nossa atualidade, nós crescemos muito e nos aperfeiçoamos, nos iluminamos. Então essa obra realmente é um grande tesouro nas nossas vidas e nós precisamos dar a atenção que ela merece. Hoje nós vamos para o capítulo 18, chamado A Bênção do Estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou-a atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos, ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Nesse cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desapareceram quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação do nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, com valoroso trabalho de colaboração e com tanto devotamento que portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho,
Sorriu satisfeito e abriu-o sem grande esforço. Com a sombra dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou-se sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espizinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. É uma lição muito importante, muito bonita e muito valiosa para os momentos em que nós estamos vivendo. O título dela já nos toca muito, porque fala que é bênção o estímulo. Quando nós temos o estímulo de alguém, a motivação de alguém nos apoiando, uma palavra de otimismo, aquela pessoa que você sabe que você pode contar com ela, porque ela vai estar te dando, no mínimo, apoio, e ela te dá carinho, ela te dá atenção, ela te estimula sempre a crescer, a se elevar, a se transformar numa pessoa melhor. Hoje em dia, é algo extremamente valioso nós termos pessoas assim à nossa volta, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas da religião, amigos que trabalham conosco para o Cristo. Então, assim, a situação toda, a gente sempre tem que entender o contexto. Qual era o alvo da discussão deles naquele momento na casa do Pedro? Era a verdade. Eles estavam falando que a verdade, ela é um dever primordial, né, acima de todas as obrigações comuns. Filipe diz que, assim, tudo bem, ela é, mas a pretexto de cultuar a verdade, nós não podemos esquecer a consolação. Aí André vai e fala, mas Jesus foi franco em vários problemas da vida, em várias situações, e Jesus então toma a palavra para esclarecer. E ele conta uma história que é a forma mais fácil para que a gente possa compreender, é através das histórias, porque aquilo fica na nossa mente e a gente retira a lição, os ensinamentos, as orientações. Então ele fala que tinha um chefe de família que ele trabalhava muito para poder conseguir recursos financeiros, materiais, para que ele pudesse sustentar uma mulher e mais 6 filhos. Só que o que acontece? Ele desfrutou da fartura, só que de uma hora para outra ele se viu pobre e abandonado. Abandonado por aqueles que ele acreditava que nunca o abandonariam, os amigos, os familiares. O baque foi tão grande para esse senhor que, né, ele teve um desastre comercial que ele desencarna. E isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo os bens que têm e tem família para sustentar. Até precisa ser alvo das nossas orações. A todo momento, aquelas pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, que não sabem de onde que vai tirar o dinheiro para pagar as contas, para se alimentar. E às vezes o baque é tão grande que a pessoa acaba
infartando, tendo um AVC, né? Ficando numa situação bem complexa e chega até o desencarne. Nós temos visto isso. E aí o que que acontece? A viúva fica sozinha. Essa mulher, essa mãe, fica sozinha, né? Com 6 filhos. O importante dessa mãe aqui é que ela estava sofrendo, ela perdeu o marido. Só que ela levanta. Ela enxuga o pranto, por mais que estivesse doendo dentro dela. Ela levanta com coragem, porque ela precisava dar apoio e ajudar aqueles 6 filhos que estavam em volta de uma mesa, amargurados, tristes, desanimados, perderam o pai. E o pai ainda deixou dívidas para que eles pudessem ver como é que eles iam resolver. Então, ela que estava cercada de tanta lamentação, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta lágrima, ela medita primeiro, ela pensa. E acontece muito. Às vezes um membro da família fala assim, eu não posso me entregar. Eu não posso ficar. Senão, como é que a gente vai fazer? Por mais que a dor seja grande, a gente precisa ter resiliência. Resiliência é uma palavra que vem da física, né? Que fala que os materiais se adaptam ao calor, ao frio imenso, né? Os materiais, eles têm essa possibilidade de se adaptar. E nós estamos esse ano todo vivendo essa questão de adaptação. Nós estamos usando da resiliência esse ano todo, desde março, que nós estamos nos adaptando a uma nova realidade sanitária que está exigindo comportamentos, né, para que possamos nos preservar os nossos irmãos, as pessoas, e nós estamos tendo que nos adaptar, aprender a dar aula online, aprender a fazer uma evangelização online, usar máscara, usar o álcool gel e assim por diante. Então essa mulher, ela foi resiliente. Ela pensou, ela vai até, né, o interior da casa, ela pega uma pequena caixa fechada, traz para esses filhos que estavam sentados na mesa e fala assim, meus filhos, nós não nos achamos em tanta miserabilidade. Nessa caixa aqui, nós temos um tesouro valioso, né, que a previdência do pai de vocês nos deixou. É uma fortuna capaz de fazer uma felicidade geral. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar a inteligência. Se nós pegarmos essa fortuna e gastarmos agora, nós vamos ficar sem nada novamente, né? No pensamento de vocês. Vamos trabalhar com afinco, com coragem, e a gente vai conseguir, então, né? Reaver, voltar, né? A ter a nossa vida como era, com trabalho honesto, mas vamos ter coragem, precisamos levantar, ter coragem e trabalhar. E esses 6 jovens, então, né? Eles são estimulados pela mãe, motivados a continuar, a levantar e continuar, apesar daquela dor imensa, né, do pai ter morrido. E eles, então, começam a trabalhar, atacam corajosamente, né, no serviço da terra, eles plantam trigo, e assim, foram trabalhando com afinco, com colaboração, se unindo, se ajudando, até que, fim dos 6 anos, eles conseguiram pagar todas as dívidas do pai, eles conseguiram, né, juntar um pouco de dinheiro, ter, né, um pedaço de terra valioso, onde eles poderiam retirar, né, o dinheiro, o suor, ali trabalhar para eles pagarem as contas, quer dizer, conseguiram se levantar.
né? E aí, assim, quando eles já tinham superado toda aquela dificuldade, os bens que o pai perdeu, né? E que eles já estavam bem, eles pediram à mãe, mãe, sabe aquele tesouro que a senhora falou, que o pai deixou? Que aí a gente não ficou tão desesperado, a gente foi para o trabalho, que a gente sabia que aquele tesouro estava ali. A gente pode ver? E ela vai, então, agora ela já é mais de idade, né? Ela pega a caixa, ela abre e para surpresa deles, ela tira um pergaminho com belas palavras de Salomão, com uma orientação, porque era um tesouro. A orientação que estava ali era um grande tesouro. E querendo ou não, acalmou a possibilidade daquela caixa com aquele tesouro, acalmou aqueles meninos. Eles conseguiram ter o estímulo necessário para levantar, para ir trabalhar. E aí, assim, os rapazes entenderam, né, com alegria, agradeceram a lição com esse carinho materno, né, que trouxe uma motivação, um apoio no momento necessário, um estímulo, um dizer assim com comportamento, eu tô aqui com vocês. Foi isso que essa mãe fez. E passou então, o mestre silenciou, desculpa, e ele então fala: quem que vai classificaria essa mãe, essa mulher de enganadora e mentirosa? Ninguém. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Nos lances graves da vida, nós precisamos ser firmes, com carinho. Mas não vamos espizinhar nunca a bênção do estímulo nas lutas edificantes da vida. E ele fala que a pretexto de acender a luz da verdade, que a gente não destrua a esperança. Então, que a gente precisa sim falar a verdade sempre. Mentira nunca. Mas que a gente possa ter um comportamento de dizer a verdade no momento que ela precisa chegar. Eu preciso avaliar se aquele momento é o momento de eu dizer a verdade, de eu trazer a realidade para determinadas pessoas. Porque senão, em alguns momentos, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer a pessoa rolar morro abaixo. Eu posso jogar ela lá no fundo do poço. Para quê? Para quê? A gente sempre tem que se perguntar, para quê? Onde que eu quero chegar com isso? Eu vou esperar a pessoa ficar forte, eu vou esperar ela estar melhor, e depois a gente tem uma conversa em que eu vou dizer a verdade com carinho. Eu vou ser firme, mas eu vou ter carinho na minha fala. Eu não vou ser agressivo. Eu não vou ser hostil. Não, porque a gente tem essa questão, né? Eu vou falar a verdade, aí eu vou falar a verdade, aí vem com muita agressividade as palavras, com hostilidade, com impaciência. E não é isso que Jesus pediu para nós. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mas eu posso ser firme e com carinho. Eu posso ser firme e doce, sem machucar, sem ferir o irmão. Mas eu preciso avaliar o momento e o tom que eu vou utilizar dessa verdade. Tem momentos em que o melhor é você silenciar, auxiliar o irmão, aguardar ele ficar melhor para você falar a verdade. Para você dizer a verdade para ele. Você vai avaliar. Então, que a gente possa pensar, verdade sempre. Sempre. Nunca mentira. Mas eu preciso avaliar o momento adequado para mim dizer a verdade. O tom que eu vou utilizar dessa verdade para não ser agressivo e hostil e ferir o irmão. Eu vou ser firme com docilidade.
Eu vou ser firme com carinho, junto aos meus irmãos, a minha família, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo na minha religião, no meu trabalho mesmo, no meu ganha-pão. Porque essa mulher aqui, ela usou de sabedoria. Se ela chega com essa caixa, ela abre a caixa com aquele pergaminho, naquele momento poderia consolar só o coração, mas eles estavam desesperados com o que eles iam fazer à medida que o pai morre, tem um desastre comercial, eles precisam sobreviver, eles não têm nada, ainda têm dívidas. Então ela usou de sabedoria. Ela colocou a verdade depois. Quando eles pediram, eles já estavam mais calmos, o tempo já tinha passado, eles estavam fortificados, eles já tinham sanado as dívidas, eles já tinham o que comer para sobreviver, aí a verdade veio. Então, a verdade ela precisa vir no tempo certo. Muita paz para todos.